Bem, pessoal, vocês perguntaram muito, né, sobre medicina de guerra, para esse cenário que a gente está vivendo de guerra. E no Brasil a gente vive uma verdadeira guerra, né? Não é a guerra de um país contra o outro, mas são quase 50 mil mortos todo ano por homicídio. Mais de quase 80% por arma de fogo, por tiro mesmo, né? E vocês perguntaram muito da minha área, tiro nas costas, né? O que acontece ou quais são os riscos de alguém que toma um tiro na região dorsal, né? Primeiro lugar, e o que chega mais pra gente aqui, neurocirurgião, né? Pessoas que tomaram um tiro na coluna, né? A coluna, ela ocupa uma grande área. A coluna, a gente tem a questão da medula, então tem uma preocupação muito grande, porque a pessoa se toma lesão, o tiro ele sai de forma muito rápida da bala, né? Chega tanto lesando termicamente, como pelo trauma dela estar passando ali. Então pode dar um quadro de paraplegia, se for mais baixo, ou até tetraplegia, se for mais alto, né? Se pegar de raspão, não transfixou toda a medula, pode dar quadros paraparéticos, né? Uma paraparesia, que é uma lesão parcial, então a pessoa ainda consegue movimentar um pouquinho. E a gente tem isso aqui, que eu vou tirar aqui para vocês verem, que é a parte óssea, que é muito calibrosa a vértebra, e muitas vezes a bala fica alojada nessa região. E na grande maioria das vezes, a abordagem que a gente faz é muito por essa fístula, que é um líquor que sai, que está lá dentro, aí tem um risco, né? Então a gente tem que às vezes fazer um debridamento, fazer uma limpeza, né? E algumas vezes ela fica alojada aqui no corpo vertebral, que é a parte mais grossa, e às vezes a gente nem precisa fazer nenhum tipo de abordagem mais específica, a não ser quando tem uma lesão de medula, né? Uma série de coisas, mas aí o médico vai analisar quadro para quadro. A maior preocupação da gente na neuro, quando bate nessa região da coluna, se tem fístula, se tem lesão e se gerou alguma instabilidade. Se tem instabilidade na coluna, muitas vezes a gente tem que abordar também, porque o paciente, se ele está caminhando, né? Ou até quando não está caminhando, tem uma lesão mais importante, tem que estabilizar a coluna, senão tem um risco de um dano maior e um dano que a gente chama dano secundário depois, quando ele começa a reabilitação, né? Lembrando que o tiro pode entrar pelas costas, vir de alta velocidade e passar aqui para a parte da frente. Então, se passa para a parte da frente, aí tem todos esses órgãos. Se for nas costas e passou para a região do tórax, risco de lesão do pulmão, de grandes vasos, de coração, né? Risco muito alto, a gente só tem 5 litros de sangue no nosso corpo, e se esse sangue sai por causa de uma bala que passou por ali, a pessoa pode ter morte quase instantânea, né? Em pouco tempo ela vai morrer, porque o coração bombeando sangue, ou tem uma lesão no coração, o coração para de funcionar, nosso corpo também para, né? No pulmão pode dar hemotórax, pneumotórax, né? A pessoa tem dificuldade de respirar. E na parte abdominal, né? Muitas vezes não é uma morte tão instantânea quanto a região do crânio e na região do tórax, mas tem risco de infecção tardia, né? Pode ter lesão também de órgãos sólidos, né? Que causam sangramento importante, como o fígado, rins e outros. E também tem vasos passando aqui nessa região, e vaso, muitas vezes vaso calibroso, que se for danificado pode levar à morte também, tá bom? E a região do pescoço, que muitas vezes a gente fala nessa região da nuca, é uma região bem complicadinha, né? E essa região aqui posterior, porque passa a coluna cervical, e a coluna cervical, ela sendo danificada, é muito grave, e às vezes o tiro pode entrar por aqui e danificar a parte do cérebro também. E lembrando que na parte anterior, se ela transfixou e passou aqui pela frente, tem as carótidas jugulares, vasos muito calibrosos, que uma vez danificado pode levar a uma morte instantânea também, tá bom? Espero que tenha ajudado. É isso que a gente está falando de medicina de guerra, todo mundo está perguntando isso, e no Brasil a gente vive sim um cenário de guerra, infelizmente, com muitas mortes, na última década com pouca mudança, números muito altos, 50 mil dos países que mais morrem no mundo por tiro, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.